galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Ramada. Hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui, eu acho que eu nunca falei isso talvez diretamente para ele, mas é uma pessoa assim, que eu conheci há alguns anos. Tenho muito orgulho de ver a empresa que se tornou. Eu lembro da humildade que ele vinha com a gente trabalhar ali, na época que eu estava na Ambev, e ver hoje o sucesso o crescimento que eles vinham alcançando é de muito orgulho. E poder fazer parte, de alguma forma participar. Então, hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Diego Alexandre, o Diego da DAT, como todo mundo conhece. Muito obrigado por ter vindo, Diego. Obrigado, Ramado. Tamo junto. Tamo junto. Fala um pouquinho quem que é o Diego, hoje, né? Então, tomar café, né? Tomar o café. Não, eu vim por causa do café, na verdade. Porque tá famoso esse café. Esse café não é pra qualquer um, né, cara? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Enquanto eu vou pegando as coisas aqui, fala aí, quem que é o Diego da DAT? Bom, vamos lá. A minha história se confunde com a da empresa, né? Uhum. Então, assim, eu vou falar um pouquinho dos dois. Estou trabalhando aí com tecnologia já desde os 13 anos de idade. Né? Comecei montando computador, vendendo computador, atendendo família, amigos e tal. Sempre começa assim, né? Sempre começa assim, né? Sim. Ou o cara começa já desenvolvendo alguma coisa, né? Mas ou vai já para a linha aí de desenvolvimento, ou começa essa parte de hardware aí, né? De micro, informática e tal. E eu comecei assim, né? Comecei vendendo computador, arrumando computador também, né? Depois comecei a fazer pequenas redes, assim, né? Para pequenas empresas e tal, comércio. Escritório, essas coisas, né? E aí foi onde, agora em maio faz 14 anos que tem a empresa, né? Que tem o CNPJ, vamos dizer assim, né? E não é fácil chegar a 14 anos, né? Tô 3 anos com a empresa aqui e não é fácil. Não trabalho mais. Não trabalho. É recompensador também, é massa. E aí a gente sempre foi uma empresa pequena, assim, né? Com 4, 5 pessoas. Até ali final de 19, início de 2020, que a gente resolveu pivotar o negócio, né? A gente, muito também porque eu acho eu né, dou graças a isso também, esse envolvimento que a gente teve com startups, como pessoa física, não necessariamente como empresa naquele momento, mas a gente entendeu um pouco como que as empresas, né, como as startups pensavam, e também para onde elas estavam indo, assim, né? No sentido de o que consumiam de tecnologia que era diferente das outras empresas que a gente atendia. Porque eles tinham uma necessidade diferente, né? Bem diferente, né? Bem diferente. E esse mercado bem digital, assim, né? Então, a gente aprendeu muito. E, cara, aprendeu como? Fazendo Startup Weekend, participando de Startup Weekend, ajudando, né? Na época na Bluesoft. Agora voltei para a Bluesoft, depois a gente falar disso. Mas a gente aprendeu muito assim. E eu acho que uma coisa que, aí falando do ecossistema de Santa Catarina, assim, de startups, né, é muito fera, a receptividade que se tem. Né? Perfeito, verdade. E assim, até a semana passada aconteceu uma coisa legal, que na época, quando a gente resolveu pivotar o negócio, a gente começou a escolher com quem que a gente ia trabalhar, se ia trabalhar com nuvem, é trabalhar com redes mais avançado, coisa do tipo. A gente escolheu ir para esse segmento de nuvem. E na época, o segmento de nuvem, assim, as startups, né, cara? Todo mundo que usava era startup. Empresas grandes nunca não sabia disso. Ainda tava numa adoção, assim, né? Mas apesar que a gente já tá falando mais de 15 anos, né? Que tem a nuvem. Que tem a AWS, que lançou o modelo de nuvem e tal. E aí, naquela época, a gente fez um Startup Weekend aqui no Senac, e trouxe alguns mentores, assim, do ecossistema. E, cara, foi um timaço, assim, de mentores naquela época mesmo. Foi, assim, fora da curva. E várias pessoas que participaram ainda falam até hoje desse, tá? Que fizeram uns êxitos aí, né? Thiago Vailate da Hyper. O pessoal da Size Bay, lá de Joinville. O Neto da Pago Veloz, Zotti e tal, tem uma galera assim fera, né? A Daiprin, que tá na Queston, uma galera fera, assim. E aí que eu tava falando da semana retrasada, que naquela época a gente precisava aprender muita coisa, né?
E aí a receptividade do ecossistema de Santa Catarina que é bizarro, assim, né? A gente participou ali, ajudou a organizar o Startup Week, e daí eu tinha alguns mentores ali, eu perguntei pro pessoal, pô, a gente tá mudando o nosso negócio, tá falando isso e tal. Aí eu lembro que, assim, todo mundo foi super receptivo e falou assim, cara, vai lá ver como a gente faz, né? Essa abertura, vai né? lá, conversa com o time lá, a gente abre lá para vocês e tal. Aí pegou eu e mais uma pessoa do meu time, a gente foi para Joinville e foi visitar a Size Bay, foi visitar outras empresas lá também, a Trize do Giles, a gente foi lá visitar também. E aí o que aconteceu há 2 semanas atrás é que a gente se distanciou, a Size Bay foi fazer as coisas deles, a gente foi fazer as nossas. E 2 semanas atrás a gente fechou um contrato com a Size Bay. Olha só. Agora a gente está atendendo a Size Bay. Virou cliente. Que inclusive eu falei pro Janderson, obrigado aí que tá ouvindo, mas eles foram investidos por uma outra empresa, né? Seguiram uma jornada já de tempo já, né, nisso. E agora estão precisando de gente mais especializada em AWS para apoiar eles. Cresceram, né? Precisam de velocidade. E a gente também, né, deu alguns saltos aí no meio disso. Mas como uma coisa retroalimenta, sabe? Isso eu acho muito sensacional, assim. Então, a gente já falou algumas vezes, né, fazer eventos lá na DAT, a gente trocou de escritório agora, fazer atividades assim, e a gente quer fomentar, a gente quer fazer porque a gente entende que a gente já foi muito ajudado e a gente quer retribuir também. Mas isso é legal, mas eu acho que você sempre teve essa mentalidade. Sempre teve essa mentalidade, desde que eu te conheço, essa mentalidade, tipo, cara, eu não faço por interesse. Sabe que, já sabe genuinamente, se a gente planta, a gente colhe, né? A gente plantando para o ecossistema. Então, assim, eu sempre vi você muito genuinamente envolvido ali, participando, se dedicando, fora do horário de trabalho, fazendo os SWs, que não é fácil. Para quem está participando já é difícil, né? Você tem 56 horas, né? 56 horas intensas. Mas para quem está organizando, a última semana são 24 horas, né? Cara, é organizar. Pesado a organização, tem que conseguir dividir, tem que ter gente boa junto, né? Ali organizando, mas mesmo assim, cara, é cansativo pra caramba. E ver esse movimento, né? Acho que não seria o mesmo, porque no fundo são pessoas, né? Eu acho que você contribuiu muito com esse movimento, e acho que as pessoas vêm sempre tendo como exemplo. Eu acho que chega um momento que que a gente fala give first e give back, né? Deu a sua dose de esforço lá, agora você fazendo um give back de novo para o ecosistema, só que do outro lado, né? Ajudando a fazer os eventos, ajudando a patrocinar os eventos, a organizar eventos de outra forma. Eu acho que isso é o que torna esse ecossistema assim, que nem você disse, tão participativo, tão acolhedor. A gente está bem feliz também esse ano de conseguir patrocinar o Startup SC. Pois é, né? A gente tá falando aqui no off, né? Do Startup SC esse ano, porque também foi um local assim, que eu aprendi muito. Né? Até ano passado eu estava como mentor do programa, né? Com uma cadeira lá de cloud, e também isso surgiu por eu estar participando aqui junto com as turmas aqui em Blumenau, né? As turmas aconteciam os sábados e tal. Os sábados de sol. Né? E eu estava participando com as turmas aqui, todo final de semana o pessoal me pergunta, eu só estava lá ajudando, junto com o Fabiano, lá do Gene, né? Abrir o espaço lá do Gene, né? Para o pessoal fazer os encontros lá, ser o host, assim, né? E aí todo final de semana o pessoal me perguntava sobre cloud, perguntava como é que isso, como é que aquilo, dicas. Daí, no final do curso lá, eu falei pro Alexandre, né, do Sebrae, eu falei, pô, Alexandre, eu aprendi pra caramba, cara, esse ano inteiro aqui, porque eu fui vendo os workshops, né, daí eu aproveitei também pra aprender pra caramba, né. E daí eu assim, cara, e se eu fizesse um workshop de cloud pessoal aqui, porque todo final de semana os caras perguntam coisa, né. Ele falou assim, o Alexandre é direto, né, cara, se eles quiserem te ouvir, vai lá e faz, assim, né. E aí eu fiz e o pessoal falou bem para ele, e no outro ano me convidou para ser mentor do programa. Então, desde 2020 até ano passado eu era mentor do programa, né? Com essa cadeira de cloud, de escalabilidade, de nuvem. E esse ano consegui, né, dar esse salto com a empresa e também poder patrocinar o Startup SC, está sendo bem massa. E para quem não sabe, o Startup SC, eu diria, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu olho de fora, né?
Mas é um MBA para os empreendedores de startup, né? É sensacional, cara, assim. Pô, a maioria dos mentores lá, eles são do mercado, eles já venderam suas startups, Ou passaram pelo próprio Startup SC, alguns, né? Passaram pelo Startup SC, estão escalando seus negócios. Então, assim, é a dor do dia a dia, assim, do empreendedor, né? Então, é sensacional, assim. Sem contar que o cara não paga nada, né? Isso que é o mais sensacional para o empreendedor, só o sábado de sol, que às vezes ele vai ter que dar aquele sacrifício. Mas aí também, né? Não quer nada de mão beijada, né? Também não vai dar. Mas, assim... E a galera tem que se empenhar, sabe? Porque é concorrido para entrar, são muitos inscritos. São centenas de inscritos, vagas. São poucas vagas. São 6 regiões, né? 5 regiões, 6 regiões. Se eu não me engano, esse ano vão ser 5 cidades. E aí, acho que só Floripa são 20 startups, as outras são 10. Mas, assim, passa de 200 inscrições frouxas. Assim. Não, aqui, se eu não me engano, chega a quase 100 inscrições, né? Para então filtrar essas 10. Mais, então, assim, é bem concorrido e, pô, se você for selecionado e não participar e não, né, aí é sacanagem com quem queria tá ali no teu lugar, né? Então, aproveitem, né, quem participar, porque é top demais isso. É um baita do MBA, né? Bom, legal. Mas, Diego, fala aí pra mim, acho que o pessoal, você deu uma breve introdução da DAT aí, conta um pouco, pessoal, assim, como é que é a história dessa evolução? Como é que talvez as dificuldades, as grandes sacadas que tiveram, eu acho que o pivotar ali tem uma boa sacada, né? Mas o que você olhando para trás agora fala, putz, essa aqui foi isso que trilhou a DAT para mim? Cara, a gente sempre teve um viés, assim, de resolver o problema do cliente, desde que a gente formatava o computador e fazia negócio, assim, de base, assim. Aí sempre tinha a ideia de que, assim, pô, se eu consigo resolver o problema do cliente e não dar retorno, não voltar, ele vai ficar mais tempo trabalhando, vai ter mais lucro, vai ter mais sucesso e como é que eu faço isso, né? Aí a gente passou por várias transformações, assim, no meio disso, até chegar e dizer, não quero mais trabalhar com infra, né, e vou trabalhar com nuvem, né, em si, né. E uma dessas mudanças foi assim, a gente formatava as máquinas, instalava antivírus, fazia o negócio tudo bonitinho, e aí chegou um momento assim que a gente não tinha assim vendas, cara, eu que vendia, né, indicava para o outro e tal, não tinha um time, não tinha ali, um comercial, né, isso, né, e a gente começou a ver que, pô, a demanda estava baixando, assim, sabe, a gente começou, cara, mas a gente não perdeu cliente, a gente não, nada, né. É porque a gente fazia certinho aquilo ali, o computador não dava problema depois, entendeu? Não voltava. Não tinha uma recompra. Não tinha. E aí a gente começou a ver que, poxa, a gente está entregando um valor diferente para esse cliente, né? A gente está deixando a máquina mais disponível e menos problema. E aí a gente mudou um pouco o formato e começou a fazer um serviço gerenciado para esse cliente. Né? Então, ao invés de cobrar a formatação, a gente cobrava um valor por mês para manter aquela máquina funcionando, redondo, com antivírus, inclusive colocava a licença do antivírus junto e tal, acesso remoto ilimitado de suporte para aquelas máquinas. Então o cliente comprava um plano de sustentação, né, daquele ambiente. E isso deu certo por muito tempo, assim, não só com o computador, mas também com dispositivos de rede, para gerenciar a rede do cliente e tal. Então isso aí funcionou bem assim por um tempo. E aí até que depois a gente começou a fazer isso com o servidor também, né, que estava dentro da casa ali do cliente e tal. E aí quando a gente dentro da casa do cliente, então, às vezes era casa mesmo, né? Às vezes era da casa mesmo. Tem histórias aí. Às vezes dentro da casa mesmo. Mas assim, mudando um pouco esse formato de atender, sabe? E eu acho que isso sempre foi um ponto pra gente, assim. A gente está entregando o valor para o cliente, a gente também pode, né, receber isso num formato diferente e trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Hoje, assim, a gente não... É claro, novos projetos, novas implementações, etc., mas a gente tenta manter a empresa saudável a um ponto de, poxa, de repente não precisar começar o mês agora correndo atrás para vender o almoço, pagar a gente. Para fechar o mês seguinte, né? Tenta deixar isso dentro
de um equilíbrio já, de previsibilidade para não ter isso. Porque, cara, se tem coisa ruim, é isso, né? O cara começar o mês e Não ter previsibilidade. não saber se vai ter dinheiro para pagar no final do mês. Né? Então, dá para crescer sustentável, né? Mas também não tão devagar, né? E quando a gente fez essa virada daí para a nuvem, que daí foi muito nessas sacadas assim que a gente foi tendo com o mercado, de participar desses eventos de startups e tal, o mercado se movendo, né? Muitas startups grandes sendo criadas no Brasil e tal. Ali a gente foi escolher um player de cloud para se filiar, né? Para se juntar ali. Pra ganhar força. Pra ganhar força, porque assim, quem faz tudo não faz nada. Exato. Então, assim, se a gente começasse, tem de Google, tem de Microsoft, tem de Oracle, tem de IBM, tem de AWS, a gente era em 5 pessoas, 6 na época, eu não ia conseguir ser especialista em nada. E os programas de parceria dessas empresas privilegiam aquele que está mais junto, né? É parceiro mesmo, né? Não é só um revendedor. Provar esse café. Pode. Porque eu já trabalhei com empresas americanas, essas coisas. É bom, hein? É bom, hein? Da hora. E eles têm muito dessa. Quanto mais você vai, essas certificações, as competências, aquelas coisas todas, você vai avançando, você vai ganhando mais benefícios, você vai tendo mais acesso às coisas. E aí a aceitação, a receptividade da AWS nesse sentido foi muito boa, assim, na época. Uhum. E aí a gente começou também a estudar um pouco mais a empresa, né, cara? Assim, a gente sabe que a gente era nada, assim, né? Quando começou ali, agora também não é grande coisa dentro de uma big nacional. Mas uma que tava, né? Uma big, né? Mas a gente foi estudar também, né, pra ver. E, cara, a cultura da Amazon é muito forte, né? Impressionante. Impressionante. A cultura, os princípios de liderança, né? Quem quiser dar uma olhada depois, os princípios de liderança da Amazon é sensacional. Uhum. E a gente encontrou ali muita similaridade com o que a gente já fazia. Sabe? Essa coisa da obsessão, né? Tem matéria de vocês, obsessão pelo cliente, ela, pelo que você conta aqui, é antes mesmo da AWS. E aí acho que isso tem uma convergência ali, né? E da empresa, assim, né, cara? Então isso é muito forte, assim, de, não precisa passar ninguém para trás para ter sucesso, para ganhar dinheiro, né? Dá para fazer a coisa funcionar ali junto, né? Então a gente sempre teve muito isso. E aí essa junção ali foi muito forte, assim, com a AWS, sabe? De, os princípios são parecidos e tal. Aí a receptividade do programa de canais, né, deles. Tá aqui a trilha. Faz isso aqui que, né, dá certo. A gente penou um pouco até começar, porque, era assim, ou eu faço o que eu tô fazendo e daí, né, eu tenho que tirar também a receita dali, aí vou investindo aqui, mas é tempo, são poucas pessoas, é complicado, né? Então, assim, tirar uma pessoa, às vezes, para se especializar ali, coisa é 20% da empresa, né? Com 5 pessoas. Exato. Então, assim... A operação tem que rodar. Então a gente foi até tracionar, demorou um pouquinho, mas ali para 19 para 20 o negócio começou a engrenar, a gente virou parceiro de nível Select, né, que é o segundo nível. Aí depois já logo a gente virou Advanced também, que é o nível acima, que é o que a gente é hoje. E depois foi tirando as outras competências, outras, né, acreditações que tem. E aí a gente saiu de 5 para 56 pessoas agora. Estão contratando. Inclusive, quem entra lá, Datcom.br, tem vaga lá. Estão sempre buscando, porque eu tenho orgulho de poder compartilhar e fazer parte de algumas coisas lá, e sei que o desafio desse ano é bem grande, né? Só dobrar de novo. Só dobrar de novo, porque assim, do ano pro outro já dobrou, né? Mas estava vindo a cada ano assim, o ano não dobrava, né? Isso, aí depois do ano passado dobrou, agora esse ano a meta é dobrar de novo. É dobrar e mais um pouco, não é só dobrar, é 120%, né? É mais ou menos isso. Como é que é pensar assim, eu tenho que dobrar a empresa no mercado de nuvem, assim, porque olhar lá atrás, talvez 2022, né, que a adesão ainda tem muita gente ainda que não está aderindo tem espaço para crescer muito assim? Tem, Ramon. Sim, o número, ele é absurdo, assim, tá? Tô indo num evento semana que vem, que vai com certeza trazer, assim, números muito mais precisos, assim, mas a estimativa atual, assim, é que 20% dos ambientes aí, falando de Brasil, estão em nuvem.
20% estão em nuvem. 20%. O restante é colocation, é um data center, tem dentro de casa, outros formatos, assim. Então, nuvem, a gente tem um mercado absurdo pela frente. E assim, se pegar só os clientes que já estão na nuvem e precisam de ajuda, porque não tem um time especializado, não tem tanto conhecimento, às vezes em cima da tecnologia, né, de AWS, nossa, o mercado já é gigantesco. Porque é muito fácil usar. Né? É fácil entrar. É fácil usar, né? Inclusive manter depois também. Não considero que é extremamente difícil, assim. Só que, assim como a gente pensou lá atrás em especialização, quando a gente começou a fazer essa virada de chave no negócio, é a mesma coisa que a dor que os clientes têm. Isso não é uma coisa que a gente consegue resolver, né, tão fácil. É a especialização do time. A gente tem 56 pessoas agora e já tem mais de quase 130 certificações no time. Caramba. Então, assim, o pessoal cai de cabeça, entende a fundo os serviços, a gente cria processos, cria, né, aprendizados ali e aplica isso nos clientes. Então, assim, um cliente que está cuidando do negócio dele no dia a dia, está lá, correndo atrás da máquina, assim como a gente está fazendo o nosso, mas lá o negócio dele é outro. Ele não consegue ser tão profundo, né, em conhecimento assim, nessa área específica de AWS. Que isso também está mudando constantemente. Tanto que as certificações, eu creio que também é pelas evoluções das coisas, né? Uma S3 que tinha lá atrás, não é a mesma coisa agora que se faz, né? O faturamento. Eu sei que vocês falam, muitas vezes, faturamento, né? Isso parece que é só passar o cartão, mas não é tão simples assim, né? Não, o pessoal esquece de trocar o cartão lá, o cartão vence, daí tranca a conta do cara, porque recebeu um e-mail, mas o e-mail não está cadastrado no e-mail dele, sabe? Foi um e-mail antigo que ficou lá. E tem uma coisa que eles me falaram, eu falei assim, só podia ser a AWS, né? Elas fazem questão de você revisar para reduzir, não é assim, reduzir, mas às vezes tem um serviço que você está pagando, um serviço que é mais caro do que um novo que foi lançado. Já são mais de 120 reduções de preço nesse tempo de AWS. Então, assim, nunca aumentou o preço de um serviço. Sempre diminui. Fora as atualizações tecnológicas. Então, lança um processador novo, lança um novo recurso e tal, vai tendo uma atualização tecnológica ali. Isso não é considerado redução dessas 120. 120 é assim, esse recurso aqui custava 10, agora ele custa 8. O mesmo, né? E às vezes acontece. Às vezes eles entregam por 10 mais recurso ainda. Às vezes, daí é recurso novo. Então, isso acontece também. Eu acho que a tua colocação ali quanto à redução de preço, né? É lógico, o nosso papel é ajudar o cliente a reduzir custo, melhorar a segurança, escalabilidade, né? Todos os pilares ali de melhores práticas, né? Mas o legal é entender que, assim, o account manager da AWS, que cuida da tua conta, ele tem meta de fazer os clientes dele reduzir custo durante o ano. Só que o objetivo dele é vender, certo? Só que, assim, isso é mais do que provado. Se você está confortável com o que você está pagando hoje, você vai consumir mais. Então, assim, o teu consumo vai aumentar. Só que, por aquilo que tu está usando, tu tem que estar pagando o valor justo. O valor justo, correto. Então, assim, se tu está pagando caro e a tua sensação é de que aquilo é caro, tu tem 10 aqui para mover. Tu não vai levar mais, né? Agora, se tu tá confortável com aquele valor, cara, isso aqui tá fechando a conta para mim, isso tá fazendo sentido pro meu negócio, vamos levar mais isso aqui. Ou vou criar um produto novo, vai criar onde? Dentro da AWS. No final, o saldo ainda é positivo, ele reduz do antigo e com essa redução fideliza o cliente e aí a gente que é do mundo de tecnologia sabe, infraestrutura, a cada vez a gente vai criando um pedacinho e vai precisando de mais, né? E lança novas coisas, né? A gente tá falando há 3 anos de IA, né? De generativa AI, né? Inteligência artificial há 20, né? Então, lança novas coisas, tem que melhorar a
a qualidade dos dados, aí já usa um serviço de dados, tem que melhorar, né, inferências, às vezes, no modelo, tem que usar um novo modelo de LLM, vai usar outras coisas. Mas aí a sensação do cliente é que, pô, eu não estou querendo me vender mais coisa aqui, eu estou querendo comprar. Porque eu estou querendo colocar mais, porque eu estou confortável com isso, então eu vou colocar mais, né? Isso muda, né? E a DAT nesse papel com a AWS, já que tem um account manager ali, que tem... Qual que é o papel da DAT, então, nessa relação, né? Porque vira uma relação em 3 partes, né? 3 partes, Que é exatamente. o account manager da própria AWS, o cliente e a DAT. Até ano passado, a gente sempre, em todos os motions assim, de vendas que a gente atua, né? A gente ia junto com a AWS em todos, né? Então, assim, tem lá um cliente, aquele cliente tem um account manager e a gente vai com o nosso account manager junto com o cliente, junto com o account da AWS, né? E, cara, isso funciona muito bem, porque, assim, a AWS ela vai indicar um parceiro que tem ali uma relevância e já tem as certificações e tal para aquele cliente. Mas a decisão é do cliente. Então, assim, se ele quiser não usar parceiro, se ele quiser fazer com outro, etc. Ou quiser fazer próprio, ele decide. Ele decide. Então, assim, é sempre uma relação também que acontece ali de confiança, entendeu? Então, não existe assim, tô empurrando aqui o parceiro, ou tô brigando. O cliente decide. Não, você está representando a AWS, né? E junto com eles, né? E esse ano a AWS ela criou um motion novo, que é um motion de small business, né? Então, para esses clientes de small business, a gente se certificou para atuar diretamente nesses clientes. Então, a gente criou uma organização nova de vendas dentro da empresa para atuar nesses clientes menores. O menor não é tão menor assim, menor tem um faturamento tô sabendo aí que alto, né, para nível Brasil, assim, né? É pela classificação mais do gringo do que a nossa. Mas é principalmente para trazer novos clientes nesse motion, né? Então, é um trabalho de SDR, geração de demanda, né, que a gente vai fazer para encontrar esses clientes novos. E aí, esses a gente vai lidar diretamente. Mas, se não, é sempre uma atividade tripartite. Assim. E assim, já que você falou do small business, né? Small business, e aí eu tenho trabalhado bastante perto do small business, existe sempre uma dificuldade de ele entender por que eu preciso da AWS, por que eu preciso da DAT, né? O que é esse arcabouço que está sendo pensado para... qual que seria a maior necessidade aí envolvida nos pequenos, até para eles olharem e falar, putz, aí eu preciso disso. Assim, a AWS ela nasceu como uma empresa para builders, né? Isso eu escutei muito falar. Para construtores, para quem cria soluções, né? Só que ao passar do tempo, cada vez mais essas soluções elas ficaram mais self-service, assim, né? Então, às vezes não precisa de um desenvolvedor para usar um serviço lá na AWS. Você tem algumas soluções já que não precisa de um desenvolvedor, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente faz nesse sentido as soluções da AWS, elas acabam conectando o teu software, conectando nas suas soluções, né? Então, tem desde APIs, tem bancos de dados, servidor mesmo, virtual, né? Serviço de inteligência artificial, machine learning, dados, né? Tem uma série, são mais de 200 serviços hoje disponível lá no painel para usar self-service. Cara, né? 200? Mais de 200. Então, o nosso papel é ser um advisor. E quem vai entrar no console lá vai ver aquele monte de serviços e dizer, cara, para onde que eu começo? Para que serve isso? Eu não sei, né? Então, assim, a gente tem no time lá arquiteto. Como todo mais mundo de conhece. 100 e poucas competências. Como o termo, né? A gente conhece muito arquitetura de casa, de software e tal, a gente tem arquiteto de cloud, né? Porque fazer esse encaixe dos serviços com a arquitetura de software, né? Para usar melhor esse serviço ali. Quando a gente olha para o Small, que não é uma empresa de software, a gente tem serviços de disaster recovery, né, de backup, e daí ele não precisa de uma empresa de software para usar. Ou ele precisa, por exemplo, armazenar o RP dele. Ao invés de ele comprar um servidor,
tá dentro de casa, no break, energia elétrica, ar-condicionado, aquele negócio todo, hospeda lá na AWS e aí a gente faz a gestão da parte de infraestrutura, né? Então a gente atua em algumas frentes, assim. Tem cenários que a gente atua com a empresa de software, e aí a gente tem um time lá, né, especializado para isso. Tem outro time que faz mais esse atendimento para o cliente menor, que ele não sabe se virar, né? Ele precisa no dia a dia ali, a gente fazendo para ele. Se você for nesse mundo de small business, muito provavelmente vai encontrar muito cliente assim. O cara que só o máximo que conhece de infraestrutura lá dentro dessa empresa. Tem, assim, a gente tem algumas personas, tá? Em alguns casos a gente trata com o CEO quando é da startup, o CTO, o CIO, etc. Quando é numa empresa menor, é o dono, né? Ou às vezes é um gerente de TI, quando é uma empresa maior, um coordenador de TI, ou um diretor de desenvolvimento, um coordenador de desenvolvimento, porque às vezes não tem alguém de infra lá dentro, né? Dependendo da empresa. Então a gente tem bastante diferenciação de personas assim no comercial. Porque assim, acho que a gente está sempre acostumado no mundo mais da tecnologia, alguns termos parecem mais, ou algumas coisas parecem mais óbvias, né? Mas talvez tente aqui explicar o porquê que o dono de uma pequena indústria, qual a vantagem que ele teria em ir para a nuvem, por exemplo? Pensando que ele tem tudo hoje em casa. Eu acho que é o foco no negócio dele, né? Então assim, quanto ele gasta, às vezes, com uma pessoa ou com a empresa que dá manutenção, com hardware, né, servidor, tal, tudo no dia a dia lá, que isso simplifica a vida dele. Às vezes, se essa conta ficar igual, ele já está saindo já tá ganhando. Porque o tempo dele ele não coloca na conta, né? Muitas vezes não coloca a energia elétrica também que isso gasta. Não coloca o ar-condicionado que tem que ser comprado, não coloca... Né? Não pode ter um ar-condicionado, porque às vezes um servidor tem que ficar ligado 24 horas por dia, tem que ter 2, backup, tem que ter um chaveamento, ele tem que fazer um backup daquilo ali fora, né? Então ele não pode ter em um lugar só. O que a gente chama de Total Cost Ownership, né? TCO. É o custo total daquela operação. Não dá para olhar só, se eu comprar um servidor eu pago 10 mil reais, aí se eu colocar na nuvem eu vou pagar 300 por mês. Putz, mas isso aí em X meses já economiza. Mas tudo tem que ir para essa conta. Eu já vi muito essa conta simplistas assim, né? Tudo tem que ir para essa conta, né? A pessoa que está dando manutenção no hardware tem que ir para essa conta, né? E sem contar, né, aí para contribuir, sem contar assim, o que você está imobilizando está depreciando, está ficando desatualizado, né? Essa conta ela entra no ROI daí, se for uma empresa um pouco maior, principalmente, né? Que daí entra lucro real nessa história e tal, né? Que daí isso passa a ser um custo, né, mensal ali da operação. Então passa a ser imobilizado, não é imobilizado. Ela fica muito mais extensa, né? Conforme aumenta, mas também fica muito mais caro conforme vai aumentando. Então é muito, sim, falando da pequena empresa. Tem muita empresa de software hoje, né, que entrega já isso simplificado para o cliente final, né? Então o RP dele não vai mais instalado lá na máquina, né? Não vai mais instalado no notebook, no computador. Vai acessar a web, né? O sistema vai acessar, entrar no navegador e acessar. E aí nesses casos a gente ajuda essas empresas a hospedar isso na nuvem para também dar esse acesso para o cliente final, né? Que é as empresas de tecnologia. Que é as empresas de software, né? Mas também tem muitos casos, né? Você falou 20% está na nuvem, então dos 80% muito provavelmente não são só empresas de tecnologia, então deve ter muita empresa que tem um RP ainda dentro de casa, né? Muito. E aí... Assim, acho que quem aqui, né, aqui da região, assim, que olha a empresa onde trabalha ou conhece alguém, que sabe que o RP está dentro de casa, né? Porque, nós temos lá um data center, tem lá uma infraestrutura e tal. É bem comum hoje ainda. Bem comum. E assim, não é porque estamos aqui falando com uma empresa que trabalha com a nuvem, mas a cada dia que passa aumenta o risco desse servidor dentro de casa, né? Sim, garantia, tudo, né? Garantia, assim, a gente tá vendo aqui na região, aqui essa época, por exemplo, tem muitas chuvas no final do dia, queda de energia, tempo atrás teve rompimento da fibra ótica que desce para cá, cibersegurança.
eu tenho visto vários casos de ataque, de sequestro de base de dados em casa. É que eu falo assim, se tu vê que a conta não fecha na nuvem, putz, eu já fiz aqui milhares de coisas e tal, não, cara, pra mim não fecha, eu não quero, beleza, mas pelo menos, né, faz um DR fora do teu ambiente. DR é um faz um disaster recovery, né? Uma forma de recuperar um desastre. Porque o desastre pode ser vários tipos. Né? Cara, eu tô falando de queda de energia, queimar uma infra inteira, né, de servidor ali, um raio, uma coisa assim. Um desastre natural, né? Rio Grande do Sul teve, ano passado, um problema sério. Verdade, enchentes. Cara, tinha data center que ficou debaixo d'água. O negócio foi feio lá, né? Então, na hora que tá acontecendo o negócio, cara, aí é aquela correria, né? E isso não custa caro. Outra coisa, cibersegurança, tu falou, cara, ataque. Quantas empresas a gente já sabe daqui da região, inclusive, aquele negócio que, comigo nunca vai acontecer, aqui da região que foram atacadas e simplesmente criptografaram todos os dados, amanhã a empresa começa e não tem nada para fazer, não sabe mais uma nota fiscal, não tem mais um balanço, não tem mais contas a pagar, nada, né? Então, assim, duas instâncias, né, para trabalhar backup, que é aquele dado mais frio, né, que vai precisar reinstalar tudo e tal, ou um DR, né, ou seja, faz um disaster recovery, faz uma operação ali de recuperação desse desastre mais rápido, porque tempo parado na empresa custa caro, né? Eu acho que já foi a época que era muito mais caro a nuvem, né? Já foi. Acho que tem uma parte do intangível aqui que as pessoas esquecem de avaliar, né? Que a gente estava falando com o disaster recovery, tudo. Para e pensa, quanto custa a tua empresa parada um dia? Semana passada eu estava num curso, daí eu estava conversando com... E ele falou assim, putz, na semana retrasada, e ele também trabalhava com TI e tal, ele falou assim, cara, semana retrasada, meu irmão me ligou, ele falou, trabalho numa empresa lá em São Paulo, e, cara, os caras sofreram um ataque lá, eles estão 2 semanas sem emitir nota fiscal. Olha isso. E ele tinha feito um orçamento para essa empresa, né? Ano passado, quase um ano atrás. E aí, na conversa e tal, ele trouxe assim, quanto custa, né, a operação de vocês parado? E ele disse, cara, eu tinha notado no meu CRM, tava lá R$125 mil por hora. Parado. Por hora? Parado. 2 semanas? 2 semanas parado. Meu Deus. Então, assim, prejuízo milionário. Isso de custo da fábrica parado. Mas, assim, como é que tu recupera reputação, emissão de nota fiscal, quantos a pagar, quantos a receber, a própria produção, né? Não tinha ordem de produção. Os caras estavam produzindo produtos, assim, produz 10 desse, 20 daquele, 30 daquele outro, entendeu? Para a hora que voltasse o sistema, recontar, imputar isso no sistema, vira... É isso que eu falo, às vezes, assim, tem que levar em consideração isso intangível, porque é aquela famoso ditado popular, shit's happen, né? O tempo inteiro. Uma hora vai dar merda. E quanto custa essa merda? Ainda mais se a gente tá falando de tecnologia, não é infalível. Não. Tem uma frase do Werner Vogels, que é CTO da Amazon.com, é que as coisas falham o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quem está falando é quem tem uma empresa com mais alto nível de compliance, segurança, melhores práticas, etc. Porque o que falha, na verdade, sim, pode ser qualquer coisa nesse processo, né? Mas normalmente não é o hardware, não é a rede, a internet, nesse caso, né? Colocando na AWS. Mas é um código que é um bug, uma configuração que foi feita errado, pode ser várias coisas. E tudo precisa ter um contorno, né, de falha. E aí quando a gente, assim, tem empresas que estão num alto nível de maturidade com relação a isso, né, de resiliência e tal. Sim. E gastaram milhões para chegar ali. Mas quando a gente olha um pequeno empresário, um investimento baixo, ele consegue também um nível de segurança, pelo menos para a operação dele, para o negócio, que não vai dar uma M grande. Mas eu acho que tem um pouco disso aí. Eu acho que o pequeno empresário, ele acha que talvez isso é inacessível para ele. Então, mas não é mais. Né?
Isso já passou, né? Já passou. Acho que hoje está bem mais em conta. Bem mais em conta. O backup mesmo, que assim, é a última instância, né, da recuperação, né? Isso é muito barato, cara, por mês, assim. Por giga, né? Pode pagar, pode... Isso é retenção de meses, de anos, às vezes, né? Tem exigência, às vezes, fiscal, né? De 5 anos. Isso controla, né? Na forma de fazer a retenção dos dados. Então, é bem simples isso. E acho que muitos desses empresários também não sabem que você paga somente pelo uso, né? Exato. E se, depende se você quer botar um serviço lá e ele não... Você não precisa dele disponível 24 horas. É mais barato ainda. É mais barato ainda, né? Porque você desliga, né? É diferente de você não pode desligar o servidor em casa, Exato. né? Não, paga por hora e o servidor lá ligado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque desligar um servidor que está rodando ali on-premise, né, que a gente fala, dentro de casa, custa muito caro, né? Porque vai ter alguém ali para ver se ele vai ligar certinho, para ver se ele vai voltar e tal. E quem já trabalhou com isso sabe, né? E às vezes não volta. Às vezes não volta. Deixa ele ligado que ele rende mais do que... Então, ali na nuvem não, né? Tu paga conforme a demanda, né? E o que muito estimulou, acho, o crescimento da nuvem foram as startups. A gente falou em startup e tal. Porque, assim, imagina fazer uma startup em 1995, 2000. Levantar um servidor muito... assim, imagina. Pensa no iFood, a forma como ele cresceu. Nossa senhora, escalado. Tendo que se preocupar em antecipar a compra de hardware. Sim, mesmo porque... 2 meses, 3 meses para chegar. Nem sempre estão aqui no Brasil nesses hardware. Então, assim, 2, 3 meses para chegar um servidor, para chegar a infraestrutura, para montar um ambiente e tal. É impensável, entendeu? Até essa semana a gente recebeu o pessoal do Instituto Eugênia ali, do CIB lá na empresa. E aí eu fiz uma palestra, né? Fiz uma palestra sobre tecnologia e eu falei isso, assim, que eu ouvi isso numa palestra que eu fui. As startups só existem por conta do movimento da nuvem. Porque senão não era possível a gente experimentar tão rápido as coisas, né? Imagina, você desenvolve um código agora, testou, funcionou, não funcionou, vou fazer de novo. Implementa, destrói, cria de novo. É muito rápido, né? Não, e até pelo conceito da startup, né? Tem que ser repetitivo e escalável. Exato. Né? Como é que você escala? Lá atrás, né? Quando, década de 50, 40, para te montar um negócio, montar uma empresa, tu precisava primeiro se preocupar com a energia elétrica. Sim. Tinha que criar a tua forma de gerar energia elétrica. Sim, verdade. Aí depois a gente passou por uma outra fase onde, a energia elétrica chega pelo poste, né? Sei lá por que alguém fazia uma hidrelétrica, uma usina elétrica, sei lá, para quê? Chega ali no poste. E a gente estava passando por essa transformação agora também. Antes, para ter informação, tecnologia, dados, etc., a gente tinha que montar um data center. Hoje em dia, a informação, os dados chegam na nossa casa pelo poste, pela internet, agora pelo satélite, né? Via Starlink. Então, assim... Pelas nuvens. Literalmente. Então, assim, já passou essa fase, né? Mudou isso, né? E vai vir outra transformação daqui a pouco. Então, vai ser cíclico, né? A tecnologia, ela muda, mas nota que o padrão de comportamento das coisas é igual. A gente, às vezes, perde, né, às vezes não o bonde, né? Mas assim, perde oportunidades no meio disso por não revisitar a história, sabe? Verdade. Pô, um bom paralelo mesmo. Eu tive lá no Vale do Silício ano passado, fui visitar alguns lugares lá e visitei o Museu da Computação, né? Cara, é sensacional. Desde o ábaco até, sabe, os últimos computadores, assim. Então, tu pode passar assim um dia inteiro lá dentro, que tu não vai repetir. Vai ver vários tipos de equipamento. Tudo. Desde a escalada dos chips de computador, sabe? Dobra a cada 6 meses, aquele negócio todo, tudo exemplificado. Os videogames, como que chips de computador passaram para os videogames. E tudo antes disso ainda, assim, os primeiros IBM, os primeiros computadores. Faz um paralelo com isso tudo e tu vê que é cíclico, entendeu? É cíclico. As primeiras empresas a adotarem computação lá atrás, exército. Sim, verdade. Muitas das coisas da tecnologia exército. Aí, por quê?
pesquisa e desenvolvimento. Os caras que mais investem em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos é o governo americano. E é o dobro das outras empresas todas juntas. O exército americano, né? Eu fui o governo, o exército. Então, as Forças Armadas Americanas investem mais do que o dobro do que todas as outras empresas juntas em pesquisa e desenvolvimento. Caramba! E aí, se tu quer saber o que eles estão investindo, é só entrar no site deles lá e ver P&D, Forças Armadas Americanas, o que eles estão investindo agora. É tipo aberto, igual... Isso, porque até para você poder levar teu business para lá. Exato. Então, assim, follow the money, né? Se o dinheiro está ali, está sendo colocado ali, e se a gente olhasse para trás, a gente pegasse 5 anos atrás, os caras estavam investindo em IA, em Machine Learning, em IoT, em wearables, né? Health Devices, etc. E é o que a gente está vivendo agora. Então, assim, o negócio é cíclico. Só que a gente, às vezes, não para pensar, né? A gente está no dia a dia frenético ali, e a operação consome o cara, né? Vai consumir, né? Só vai. E aí você tocou num ponto ali, quando você falou acho que a nuvem, eu acho que existe uma cola que talvez precisa ser descolado, sabe? Porque eu acho que eu insisto na teoria de que tem muito empresário que ainda acha que nuvem é só para startup. Não é. Pode só pegar o caso, né? Eu tenho o meu sistema aqui, não, deixa ele aqui, negócio de nuvem, cara, isso é coisa para startup. Eu tenho muita convicção de que ainda tem essa cola, sabe? Por causa dessa coisa às vezes as pessoas não entendem o que hoje é a nuvem, que não é o que era 5 anos atrás. Não, mudou muito. Assim, hoje a nuvem, ela deixou de ser só... Vou dizer que minha teoria, muita gente acha que é simplesmente um lugar para você armazenar. E hoje, quando você olha, ela tem mais de 200 serviços, é para agilizar, inclusive, a entrega de solução. Né? Com certeza. Tem soluções lá que o desenvolvedor usa para escrever código mais rápido, né? Com IA. Tem serviços prontos lá, né? Pronto ali, né? Não precisa criar nada em cima disso, né? Outros, assim, de análise de dados, BI, né? São todas soluções que estão disponíveis lá dentro. Às vezes você já tem teu banco de dados, tá lá no on-prem, você não quer mexer nisso, mas você precisa ter uma visualização de dados do teu negócio. Dá para conectar, né? Busca os dados de lá. Faz um ETL, dá uma extração. Nem precisa. Só só busca esse dado. Faz um streaming. Né? Ele fica ali em cache, né? Na nuvem e tal. Claro, se for mais avançado ainda, dá para fazer. Aí faz todo um pipeline de dados e tal, para ter uma velocidade maior de atualização disso e tal. Mas tem serviço para todo tipo, assim, né? Vamos pegar um exemplo aqui, só que até para ficar mais fácil as pessoas entenderem. Por exemplo, uma pessoa que tem lá hoje o sistema, uma indústria, aquele exemplo que a gente tem, uma pequena indústria que tem lá o sistema dele hoje, rodando ERP, tudo, tem lá os relatórios e ele quer construir um BI. Hoje o que eu vejo muita gente fazer pega lá um Postgre, né, que é grátis, sobe lá um servidorzinho, bota lá e começa a extrair e traz os dados, aí monta lá, põe em Power BI, não posso falar ferramenta, mas põe lá as ferramentas para extrair. Nesse cenário, o que a AWS poderia, por exemplo, e talvez ele poderia ter um ganho? Acho que principalmente mobilidade, né? Você já não precisa daí ter vamos dizer, você vai pegar o dado e vai deixar ali dentro daquele banco. Quem normalmente vai acessar esses dados são pessoas mais de negócio, são mais executivos. Você acessaria só internamente. Exatamente. Ele vai ter que ter uma VPN, o cara vai ter que acessar pelo computador. Que está expondo os dados para a internet. Vai estar expondo o dado. Então, assim, se não tiver uma VPN, vai estar expondo o dado. Se tiver a VPN, tem a complexidade para acessar. Então, você não tem ali uma solução web, uma solução, né, com a segurança adequada para fazer isso. Se usar uma solução que já está na nuvem, a gente pode fazer essa conexão, né? Pegar esses dados do ERP já lá. Se for necessário, transforma esses dados para levar para um BI. Se for algo mais simples, vai só pegar uma visualização daqueles dados ali de um dia para o outro, né? Pode pegar todo dia à noite. Isso funciona automaticamente, não precisa ter alguém lá fazendo, configurado. E todo dia a pessoa vai ter os dados atualizados lá para tomar a decisão, né? Constrói os dashboards, né? Isso tudo com ferramentas da AWS. Tudo com ferramentas da AWS. Não precisa de uma linha de código.
Não precisa de linha de código, é só configurar a conexão lá, puxa. De um lugar para o outro. Até mesmo para os dashboards assim. Sim. É uma ferramenta de BI, né? Você vai construir as suas visões e tal. E também tem formato de pagamento conforme o uso. Então, isso também. Você vai ter lá uma licença lá para quem cria os dashboards e outras licenças só de visualização. Mas, tem uma vez no mês que o cara acessa. Tá bom, ele só vai pagar aquele dia que ele acessou. No final de semana não faz nada. As horas ali que ele acessou, entendeu? De consumo. Então, isso é bem flexível mesmo. Eu acho que é isso que talvez falta, sabe? Esse conhecimento, porque as coisas evoluem muito rápido. É a mesma coisa quando a gente fala assim, eu acompanho, né? Estou fazendo um desenho aqui, mas eu acompanho algumas coisas. Por exemplo, eu sei que a AWS investe e avançou muito no IA. Sim. Mas eu tenho quase certeza que tem muita gente que ainda olha e fala, não, o AWS é nuvem, o que tem a ver IA? O investimento em IA nos últimos anos foi absurdo, assim, né? E assim, a AWS está muito bem posicionada nesse sentido, principalmente porque eu acho que a estratégia que eles adotaram foi bem assertiva. Quando a gente fala de builders, né, a gente está falando de empresas que estão lá construindo, desenvolvedores, arquitetos e tal, né, estão fazendo uso daquelas tecnologias, né, a gente passa aqui para um cliente mais enterprise ou para startups, né, para falar agora. Quem está nessa tocada, vamos falar assim, está querendo usar o que tem de mais novo. Claro. Né? Então, não sei, cara, se vai ser a AWS que vai lançar, se vai ser o Azure, se vai ser o Google, se vai ser quem for, né? Sei que eu quero usar o que tem de mais novo. Então, a AWS criou uma estratégia de fazer um marketplace de modelos fundacionais, de LLMs. Né? Então, lá dentro tem modelo da Meta, tem modelo da Anthropic, tem modelo da própria AWS. Então, eles vão colocando conectados ali vários modelos de LLM. Quando eu construo minha solução, eu vou plugar numa API, é um serviço lá, chamado Amazon Bedrock, que ele é um concentrador de tudo isso. Então, de um lado eu tenho os modelos de LLM, no meio eu tenho várias transformações e coisas que eu posso fazer com esses dados que vem daqui, eu posso destilar um modelo, então eu posso pegar uma parte menor desse modelo, eu posso fazer várias coisas. Inclusive guardrails, né, para que as minhas informações não vazem, isso já está... A parte de vazar a informação já é pré-definida. Isso já não acontece, né? Então, quando eu faço uma inferência de dado para um lado, esse dado que eu fiz a inferência, ele não passa para o modelo. Eu estou sempre só consumindo o modelo pronto, Entendi. Né? Entendi. Mas aqui no meio, as respostas, né? Então, por exemplo, eu não quero que fale coisas do meu concorrente. Então, eu já crio um guardrail ali, que na hora de dar a resposta, não vai por essa linha. E por aí vai. Então, ela criou um serviço chamado Amazon Bedrock, assim, com facilidade conecta outros modelos. Então agora a gente teve, por exemplo, o advento aí do DeepSeek, né? Foi muito falado e tal. Putz, caiu o custo de computação, Sim. velocidade, tudo. Em 1 ou 2 dias eles já lançaram o DeepSeek na AWS. E semana passada, isso agora a gente deve estar fazendo aqui umas 2 semanas disso, já foi conectado no Bedrock, como serviço, pagando sob demanda. Entendeu? Então, essa abordagem possibilita que, indiferente de quem lançar novos modelos, eu acho que daí faz um paralelo depois de falar o que está acontecendo, você consiga usar essa estrutura que você desenvolveu, que a tua aplicação está conectada nessa API, de forma muito ágil. Sim. Porque tu lança um novo modelo que ele é melhor em texto. Putz, eu consumo texto, então, vou começar a usar esse modelo aqui. O chaveamento é muito rápido, dentro do painel eu troco o modelo ou na minha inferência da API. Então é muito A própria API pode dizer qual que ela quer usar. Você vai, a API é a mesma, né? Você está usando sempre a mesma API. Sim. Então, diferente de às vezes, agora eu vou usar DeepSeek. Aí eu conecto lá no DeepSeek. Não, agora eu vou usar Anthropic. Daí eu vou lá no Anthropic. Não, eu conecto aqui e consumo os modelos. Então, esse é um serviço que ele entrega, é quase que como um roteador de LLMs. Então, você com uma API, você conecta lá nesse Bedrock, e a partir de lá você diz, eu quero fazer texto e eu configurei que texto eu vou fazer, sei lá. Na própria chamada de API, você já pode dizer qual modelo que eu quero. Seleciona o modelo. É como se fosse um adapta para as empresas. Adapta org. Eu conheço pouco adapta, mas eu acho que é isso. É baixo nível.
Porque adapta, você entra lá e você fala, vou fazer um chat. Daí você escolhe no menu suspenso lá, qual modelo que tu quer. Chat GPT, Gemini, essas coisas tudo. Mas tu tem uma interface única de gestão. De gestão. Basicamente é isso. E aí tem vários ganhos aqui no meio que tudo que eles vão desenvolvendo acaba se adaptando para praticamente todos os modelos. Porque de um lado eu tenho um modelo que é a minha inteligência, vamos dizer assim, que eu vou usar para fazer aquela inferência. E do outro lado tem a minha chamada de API, que vai ser a inferência que eu vou fazer. Né? E eu pago só pelo uso. Só pelo uso. Não pago o modelo ligado, tem outros formatos que eu pago, né? Por uma demanda ali de uso e tal, mas ali é só um demand, só inferência. Se eu quiser usar o modelo pago, eu configuro a minha token lá e ele vai usar o meu modelo com a minha token, né? Ali no meio tu pode tanto destilar o modelo, né? Que vai extrair ali um pedaço dele para ser mais efetivo, ser mais rápido, quanto tu pode tunar aquele modelo. Então, eu quero tunar o modelo meu próprio com os meus dados. Ao invés de fazer a inferência imputando os dados e usando o modelo do lado de cá, onde eu vou processar mais tempo aquela informação, são mais tokens que eu vou usar, eu já deixo aquilo pronto. Então, eu faço um tuning do modelo, né? Eu já deixo ele pronto para a inferência ser mais rápido. Então, aí, nesses cenários é onde a gente entra muito. Porque daí o nosso time lá de engenharia vai fazer junto com o cliente esse entendimento de arquitetura, entendeu? Para diminuir o custo. Para diminuir o custo, para melhorar a velocidade, a inferência e tal. Então, no fim, quando a gente olha ali, quando a pessoa começa a usar os modelos, começa a usar o serviço da AWS ali, ele acha assim, beleza, vou conectar na API aqui e vou fazer. Sim, para testar, para fazer os primeiros usos e tal. E às vezes até para um caso de uso simples, ele vai conseguir fazer ali tranquilo. Só que o que começa a ganhar complexidade é tu cria uma arquitetura para responder mais rápido, para diminuir o custo, para melhorar a inferência. Né? Para compartilhar. Exato. Então, as soluções hoje de IA, elas são arquiteturas mais complexas, assim. Não tem só o modelo envolvido, não tem só aquela chamada, entendeu? Não, e acho que, falando de IA, né, você vai falar assim, eu quero fazer... Cada dia nasce uma, Alibaba já estão lançando. E se você for querer ficar agnóstico ou querer também tirar o melhor de cada um, tu vai ficar louco, né? Porque vai toda hora querer ficar plugando, desenvolvendo, integrando, pagando licença. É isso que eu ia dizer pra gente abrir um paralelo, assim, aqui. Tem um investimento massivo das Big Techs, mas os institutos de pesquisa não cravam que qualquer uma das Big Techs vão ser a nova AWS das IAs, entendeu? Ninguém crava isso. Não dá. Por quê? Porque todo dia está nascendo uma empresa nova que o diferencial não está no modelo de LLM, entendeu? Está na engenhosidade que ela criou aquela tecnologia, como o DeepSeek. Então, assim, os caras reformularam como o modelo funciona, como ele é feito e tal. É muito investimento que está sendo feito no mundo. Então, a gente está muito no começo, sabe aquela curva da inovação, de ciclo de inovação? A gente está pegando o caminho para subir, assim. Tipo, está longe de estar no topo. Nessa fase aqui, tudo pode acontecer. E pode ser que seja outra empresa que vai sair na frente. A corrida está muito incerta para a gente pegar a nossa aplicação, o nosso negócio e jogar as fichas em cima de entendeu? E por isso que eu falei antes da estratégia da AWS, que eu acho que é muito assertiva. Entendi. Tem um hub ali. Entendi. Tem um marketplace ali. É onde a minha solução ela está só conectada naquela API. Entendi. E eu vou usando ali. Se mudar depois... Então, mas assim, vamos pegar um outro exemplo. Uma empresa que... Acho que um tipo de empresa que eu vejo que está usando muito, uma agência de marketing. Então ela tem lá 20, 30 pessoas lá utilizando e muito provavelmente elas estão ou usando um adaptador da vida ou usando cada uma continha do ChatGPT. Sim. Essa empresa ela poderia pôr um Bedrock lá. Ele teria que ter um front-end, né? Isso. Pela frente. Tá? Isso a gente também ajuda o cliente a colocar ali se ele não tem, né? Então, se ele não tem uma aplicação, ele quer fazer aquilo... que é algo... A gente vai ter um front que é um chat, né? Isso. É bem tranquilo. Então,
a gente vai entregar isso ali para ele, mais o back-end, que é o... E que para a equipe fica completamente transparente. Vai sair uma imagem ali, conforme o prompt que ele mandar. E o algoritmo que está usando é a empresa que contratou nos padrões dos guarda-reios, né? Isso, ele vai criar ali. Então, assim, e daqui a pouco mudou, por exemplo. Putz, agora não é mais esse aqui que é o top para geração de imagem. Tá, então muda. Ou na própria interface a gente pode fazer deixar um menuzinho que ele ali para ele escolher, entendeu? Ele vai escolher os modelos. Porque todo dia essa é coisa nova, né? A gente tem um canal lá no Slack lá da empresa que a galera vai colocando novidades. Cara, não para, né? Todo dia, 2, 3, coisa nova. Sim, até saiu ontem, tá falando do Gemma 3 da Google lá. Modelo gratuito open source, que pelo ranking ele só perde pro Grok 3. Ele ganha inclusive do Gemini. Eu parei de ver os rankings, porque, cara, muita coisa, tá? Muita coisa. Saiu agora um novo aí, o Manus, né? Manus também. E daí faz 30 atividades ao mesmo tempo, inclusive de entrar no site, sair, voltar. E essa então é uma nova investida da AWS, IA, fazendo esses produtos assim. Já nem é mais novo, já. Né? Assim, a IA dentro a grande aposta, vamos dizer. Grande aposta. A IA dentro da AWS já tem uns 15 anos. IA, né? Sim, eu lembro, já cheguei a utilizar lá o modelo de visão computacional. Tem muito serviço próprio. Começou, eu acho, tá? Isso aqui é um achismo meu, tá? Mas com modelos assim pro varejo, né? Porque a Amazon.com é a empresa mãe, né? E um dos cases mais famosos da Amazon.com é o rastreamento das entregas. Sim. Né? É como que eles faziam a previsibilidade de onde as encomendas iam ser compradas, as recomendações. Né? Sim. Então, eles pegavam esses modelos genéricos, né, para esses casos de uso e colocavam na AWS. Então, é muito mais fácil você começar dali para frente e imputar teus dados do que começar do zero. Sim. Nossa, e ali era matemática, né? Algoritmo, matemática, machine learning, né? Eu, na minha época de Ambev, eu tentei desenvolver um algoritmo de recomendação. Ficamos, antes mesmo de ter esses open source, né? A gente lá em final de 17, começo de 18, a gente começou a falar, não, isso é o futuro. Porque estava ali muito forte, assim, antes mesmo do TikTok bombar, né? A gente falava, não, esse algoritmo tem que ser recomendado, né? Você empurrar cada vez mais conteúdo, e a gente sabia que em algum momento a Ambev ia precisar disso, né? E, cara, estudamos diversos. Era muito difícil. Caro. Assim, o valor daquilo não está no modelo. Está no que tu faz com ele. Né? Com a extração do valor que tu entrega ali. Então, é os teus dados aqui que mandam. Então, assim, imagina os dados que a Ambev tinha de entregas no Brasil, de vendas que foi feito. Esse é o ouro do negócio, né? Então, assim, como vai chegar ali na matemática, no algoritmo e tal, cara, isso aí pode ser a Ambev usando, pode ser a Amazon.com, pode ser qualquer empresa, que o que vai mudar o resultado final é os dados. A gente tentou porque na época não tinha disponível, mas hoje... tem muita coisa. Tá aí. E aí, falando disso, né, já tem mais de 15 anos aí que tem serviços de IA na AWS e daí nessa corrida agora com Generative AI, tem mais uma dezena de serviços que foram lançados só para IA generativa. Tem muita coisa. Eu acho que existe muito ainda talvez para o mercado do small business, esse desconhecimento do que a AWS é hoje em relação a talvez 5 anos atrás. Acho que é normal isso, tá? Normal, assim, a gente vê a curva, né, de adoção, assim, de cloud, e até a disparidade, às vezes, entre o mercado brasileiro e o mercado americano. A gente tem sempre uma defasagem, assim, né? E um termômetro legal é que, assim, nos Estados Unidos, quando a adoção de nuvem começou forte, foi quando os bancões começaram a entrar, né, nesse uso de cloud. Capital One, bancos Chase, Morgan Chase e tal, começaram a adotar. E aqui no Brasil foi a mesma coisa. O Itaú começou a adotar a nuvem, o negócio explodiu.
né? É verdade. E isso a gente verdade. tá falando de 2, 3 anos atrás, tá? Então, Né? 3 para 4 anos também. E essa era uma desculpa mesmo. E agora, o mesmo movimento está acontecendo na Colômbia. Bancolombia, que é um dos bancões lá, começou o movimento de nuvem uns 2, 3 anos atrás, e agora o negócio está explodindo lá. Mas é um movimento muito mais de aquela coisa do acho que é credibilidade, confiança. Eu acho que é. Assim, não tenho dado para isso, tá? Mas eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com a confiança do mercado, assim. É claro que no Brasil também, o movimento mais forte, eu acho que ainda nisso, assim, foi nas startups. Porque foi bem na mesma época, assim, que as startups bombaram no mundo tal, e essa adoção. E aí veio o Nubank, veio o iFood, veio, né? Foram validando a nuvem em vários segmentos de mercado diferentes, né? E aí eu acho que também a corrida dos bancões aqui foi para, tipo, não perder o mercado. Correr atrás. Porque o Nubank consegue ser muito mais ágil em tudo que faz, não de graça. Principalmente por conta da tecnologia, dos processos, pessoas que eles adotaram lá dentro. Então, assim, mover, às vezes, uma regra de negócio num sistema legado é muito mais complexo. Eu sei muito bem. Desenvolver uma regra de negócio nova e tal. Não, deixa lá, não mexe, né? E o Nubank tem essa flexibilidade, cara. Isso que o Nubank nem se considera cloud native, né? Mas ele conseguiu fazer essa migração para lá muito mais rápido, né? Hoje ele tem muito mais coisas cloud hoje native. Eu acho que praticamente tudo... mas quando ele começou, ele fala que ele teve alguns legados lá para fazer, que não necessariamente era cloud native, mas pensar que tem bancos, né? Tipo, o Banco do Brasil ainda tem mainframe. Eu acho que praticamente todos os bancos nacionais ainda tem. Acho que o Itaú que prometeu a virada 100% para 2030. 2030? Prometeu acho que 2 anos atrás, né? Uma coisa assim. Que já faz uns 3 ou 4 anos que eles começaram... Declararam, né? Que eles declararam... Fecharam um acordo, na verdade, grande com a AWS. E... bem grande. E daí... Agora colocaram um movimento para 2030 100% cloud. Se eu não me engano, tá? Acho que eu lembro que tem um desafio bem grande, sim. Então tem vários aplicativos hoje. Até onde Mas eu sei, por exemplo, migraram muito, tá? Eu sei que, por exemplo, o Internet Bank dele, todos eles já em nuvem agora. Mas já migraram muita coisa, tá? A velocidade com que eles fizeram a migração, assim, é surpreendente. Até no reInvent, ano passado, no maior evento, né, da AWS no mundo, acontece em Las Vegas, tal, 60 mil pessoas, o negócio é gigantesco. O CIO do Itaú foi falar num dos keynotes lá, né, do movimento deles de transformação digital e tal, do banco. Então foi legal demais, assim, né, pra gente brasileiro tá lá ouvindo, um case nacional, né, sendo divulgado num evento desse tamanho, foi muito top. Um banco tradicional, antigo, né? No ano anterior, também teve brasileiro no palco, foi o Nubank, no keynote do Werner Vodas, que é o CTO da Amazon.com. Também falando do case do Pix. 2 anos, então, os bancões, o banco brasileiro. Brasileiro lá fazendo sucesso. Acho que o Brasil tem uma referência muito grande de fintech, né? Tecnologia, né, como um todo, mas acho que principalmente o setor financeiro é muito forte, né? Muito desenvolvido, né, em relação aos outros países, né? O Pix aqui, tem pouquíssimos países no mundo que tem algo parecido. Sim. É absurdo, até se a gente for pensar, né? A forma como a gente tem hoje, quase que instantânea, né? De pagamento. Tem outras iniciativas que eu já vi, assim, mas não no formato quase instantâneo. Eu acho que a Índia tem alguma coisa parecida, mas, assim, outros... O que eu vi é, por exemplo, o WeChat tinha a moeda deles, eles faziam uma transação interna, mas não era com dinheiro. Não era com dinheiro e não era outros bancos, né? Então era muito mais interno, né? E o modelo, tanto que, acho que na Colômbia, né? Se não me engano, a Colômbia agora estava escolhendo os modelos e vai adotar o brasileiro. Para replicar lá, o modelo brasileiro para replicar. Acho que acabou o café. Acabou o café. Acho que falamos bastante aqui. Podemos fazer outro. Podemos fazer outro? Tem outros assuntos. Depois a gente vai fazer um só para falar. Eu gostaria de falar só sobre esse movimento da AWS IA, que eu acho que estamos no hype do IA, mas eu acho que tem muita coisa aí que o pessoal não sabe desse movimento da AWS. Tem um cara bom no nosso time para fazer café também. Traga ele aqui, daí a gente faz um
bate-papo nós três. Show de bola, então. Vamos dizer pra ele trazer o café daí. Aí ele traz o café. Moedor, ele tem tudo aí, né? Tem tudo aqui. Água. O cara é tem ficcionado por café, tá? A gente faz um sobre café daí também. Tá bom? Beleza, fechado. Diego, brigadão, cara. Valeu. Se eu quer deixar algum recado pro empreendedor, aproveitar e fazer um jabá da DAT também? Cara, a gente está à disposição para falar, para entender o desafio, né, das empresas. Acho que esse é por isso que a gente está no mercado, né, ajudar as empresas a se digitalizar, a se transformar, usar a tecnologia. A gente quer ser um parceiro de tecnologia do cliente, né, ajudar a potencializar o negócio do cliente com tecnologias de cloud e IA. Né? Então, fica o nosso contato nas redes sociais, né, dat.cloud, meu Instagram, Diego_Alex, e LinkedIn, site, dat.com.br. Nosso time está lá para ajudar. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para trocar uma ideia. E obrigado pelo apoio que tem dado também para a DAT nesse crescimento, que está sendo top demais. Um prazer. Agradeço aí a confiança, né? E a participação aqui. E pessoal, ó, 3C, sempre 3C. Clica, comenta, compartilha. Deixa ali, se tiver dúvida nos comentários, tem um contato com o Diego, depois eu passo as dúvidas também sobre cloud. E fica ligado aí, pequeno empreendedor, que cloud é para vocês também. Não é só mais para as grandes empresas, né? É isso aí. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, até mais.